Boa tarde, seja bem-vindo à nossa leitura comentada. Hoje, ó, com look de academia, deu tempo nem de me trocar, mas sigo aqui, firme e forte no meu propósito de todos os dias, às 13 horas, fazer a nossa leitura comentada. A gente está lendo junto aqui o livro O Poder da Ação. E o que eu tô fazendo hoje nada mais é do que viver o poder da ação, gente, porque eu tô com uma infinidade de coisas para fazer. Hoje nós temos o nosso planejamento anual de 2025, a virada. Não consegui nem me trocar ainda, ó, situação. Desde cedinho fui pra academia, voltei e estou nos afazeres que são inegociáveis. Oi, Ari! Que são inegociáveis. Eu até pensei em remarcar essa live aqui, mas não, seguindo o meu compromisso de todos os dias, só não farei live às 13 horas no dia que realmente eu não conseguir. Então a gente vai dar sequência aqui, vou tentar terminar um pouquinho antes. Ari, envia em todos os grupos que você tá, o link lá do nosso planejamento de hoje, porque ele é tão maravilhoso, inclusive o meu tá até aqui, ó. Tudo que eu falo pra vocês fazerem, eu faço também, tá? De verdade, eu ensino o que eu faço. E confesso que fazer o meu desse ano foi mais difícil. Olha que coisa mais louca, né? Foi mais difícil, porque existem algumas decisões que a gente precisa tomar e que vai impactar todas as outras atividades da nossa vida. E que se a gente não decidir isso, a gente não consegue fazer planejamento. Olha que difícil. Mas vamos lá. Se você ainda não participou de uma leitura comentada, como funciona? Eu vou ler esse livro, já estamos no finalzinho dele, a gente já leu mais de 190 páginas juntos aqui. Em momentos específicos eu dou uma pausa, quando eu acho que é relevante, eu trago uma contribuição. E eu acredito de verdade que o grande ouro das leituras comentadas é justamente isso, você ter acesso ao cérebro daquela pessoa que está lendo. Porque se todo mundo que está aqui na live lê o mesmo livro, com certeza nós vamos ter percepções e aprendizagens diferentes. Porque para fazer isso a gente usa o nosso histórico anterior, né? E temos históricos diferentes, repertórios diferentes. Então vamos lá. Página 191. Primeiro padrão, poder. Se você não conseguiu assistir as primeiras, fica tranquilo que tá salvo lá na minha bio, já estamos no 3º livro. Olha que legal. E ano que vem eu quero que você faça um compromisso comigo de ler mais. Se você tem dificuldade, é só você acompanhar por aqui que você vai ler junto comigo, tá? A cientista Amy Cuddy demonstra em seus experimentos que ficar por apenas 2 minutos na posição de poder, comumente usada pela Mulher Maravilha, ombros abertos, cabeça apontando para o horizonte, mãos fechadas na cintura e pernas entreabertas, eleva o nível de testosterona em 20%. E com a testosterona aumentada, a sensação de controle e domínio aumentam imediatamente. Como consequência, pelo poder percebido, o nível de cortisol, ou hormônio do estresse, cai aproximadamente 15%. Parece mágico poder alterar nossa percepção sobre o mundo e sair de um estado sem poder, domínio e controle para um estado de poder e controle em questão de segundos. Contudo, fazendo a postura inversa, olhando para baixo, cerrando os olhos, encurvando os ombros e cruzando os braços, tornando-se pequeno em sua postura, temos imediatamente a alteração química de novas MDS. No entanto, dessa vez, as moléculas de emoção vão deixar o indivíduo triste, desmotivado, inseguro e impotente. E a gente consegue visualizar claramente isso nos filmes e séries. Eles utilizam de neurociência para fazer a construção do personagem e você consegue analisar, assim, claramente, personagens que em algumas séries ou filmes têm alto poder e em outra série, em outro filme, é tido como o coitadinho. E essa construção toda é feita de forma multifatorial, né? Não é só, são vários fatores que interferem nisso. Então, visualmente falando, a aparência, a roupa, a cor, o tom de voz, a fala no todo. E aí a postura corporal entra nisso também. E isso por causa da comunicação não verbal. É libertador, esperançoso e curativo poder escolher o que se deseja comunicar e pela repetição sistemática dessa comunicação se tornar emocionalmente igual à comunicação
praticada. Então, se você é mais comedido, poderá manter-se na posição de poder por 2 minutos. Entretanto, se você quiser resultados mais profundos, rápidos e transformadores, poderá fazer o segundo exercício de poder conforme a seguinte sequência do desenho. E aqui eu quero falar para vocês que existe uma influência bidirecional, onde corpo interfere em mente e mente interfere no corpo. A gente tenta, às vezes, desconectar isso, desligar, mas não tem essa possibilidade. É um grande conectoma, onde para que cada parte funcione bem, elas precisam estar funcionando juntas. Essa visão localizacionista, a gente tinha um tempo atrás na ciência, onde eles acreditavam que partes específicas do cérebro, trabalhando de forma isolada, eram responsáveis por coisas específicas também. Hoje, dentro da neurociência, a gente já sabe que não funciona assim. Existem partes que sim têm uma responsabilidade maior, por exemplo, para a visão, uma responsabilidade maior na função motora, uma responsabilidade maior na cognição. Então, porém, para elas funcionarem, existe um grande conectoma funcionando. Então, não existe essa possibilidade de fazer essa separação. Por isso que tudo que o teu corpo faz, movimenta, e a linguagem não verbal, ela interfere diretamente no nosso cérebro, liberação de neurotransmissores, de química, e liberando neurotransmissores e essa química, a gente muda também o que a gente está sentindo, porque tudo, absolutamente tudo que você sente, vem de substâncias químicas, ok? Segundo padrão é o padrão de Vitória. Quando se comunica tristeza, o organismo produz imediatamente as MDS de tristeza, uma combinação de hormônios e neurohormônios que inclui menor produção de serotonina, menos dopamina, menos testosterona e mais cortisol, que é o neurotransmissor do estresse. Lembrando que estresse não é negativo. Ele só é negativo quando em proporções exacerbadas, tá? A gente precisa de doses, mesmo que mínimas, de estresse, senão você nem levantaria da cama, por exemplo. A gente precisa do cortisol, da adrenalina para o nosso despertar, por exemplo, para você estudar para uma prova, para você ir praticar o exercício físico. Importante. Contudo, quando se comunica vitória em atos, palavras e ações, uma nova produção bioquímica acontece e inunda todo o sistema nervoso central, produzindo mudanças drásticas na percepção, na ação e na reação do indivíduo em relação ao meio. A proposta aqui é, de forma vigorosa, enviar estímulos, comunicação, de vitória para o cérebro, de maneira que ele produza ou faça produzir MDS de vitória que combatem o sentimento de tristeza, apatia e desânimo. A postura da vitória, como no desenho, tem um desenho dele com as mãos para o alto, é universal. A cientista Jessica Tracy, da Universidade da Colômbia, demonstrou que até pessoas que nasceram cegas usam a mesma postura de vitória. Braços levantados em V, peito aberto e queixo apontado para cima. Essa descoberta prova que existem comunicações não verbais instintivas e naturais de qualquer ser humano. Podemos e devemos fazer uso delas para moldar nossa nova e planejada identidade. E aqui temos psicanalistas. Aqui, Jung falava muito sobre o inconsciente coletivo. Se a gente quisesse trazer Jung para cá, ele falaria que esse movimento universal se dá pelo inconsciente coletivo. Terceiro padrão, felicidade. Para produzirmos esse padrão é fundamental, primeiramente, diferenciar felicidade de alegria. A alegria está diretamente ligada ao prazer momentâneo e passageiro. Já a felicidade está ligada ao estado de contentamento através dos sentimentos combinados de paz, fé e amor. Há alguns anos, meu parceiro de rally me perguntou quando deixei de correr 4x4. Paulo, como você consegue estar assim sempre tão bem? Eu continuo correndo de carro, faço jiu-jitsu, eu tenho minha turma de carteado, jogo futebol 2 vezes na semana, sem contar as baladas, não perco nenhuma. E você não faz nem metade disso tudo e está sempre bem. Enquanto eu sempre me sentindo mal e deprimido. Como você faz isso? Respondi. Amigo, você busca alegria e eu busco felicidade. Você tem
baseado sua vida em coisas passageiras. Eu baseio minha vida em coisas permanentes. Você investe seu tempo e foco em receber. E eu estou focado em boa parte também em dar. E acredite, sempre será melhor dar. Até porque se você tá dando é porque você tem algo para dar, né? Outro conhecido, depois de receber uma herança quase bilionária, confidenciou-me que a felicidade é a soma de todos os momentos alegres. Depois de sua explicação, não me contive e perguntei: você é sinceramente feliz com todo esse dinheiro e essa vida mergulhada de prazer? Como assim? Ele me perguntou. Expliquei. Você hoje tem mulheres lindíssimas à sua disposição, viaja para os lugares mais belos do mundo, faz passeios semanais de motocicleta com seu grupo, você degusta em sua casa cinematográfica toda semana charutos e vinhos caros. Depois de tudo isso, você de fato se sente feliz? Ele olhou para baixo, olhou para cima, tentou conter as lágrimas até que disse: não, eu não sou feliz. Acho que eu busco toda essa agitação e esse prazer para não ter de olhar para mim mesmo e para quem eu sou. Não estou dizendo que a alegria não seja importante, pois ela é. Contudo, você precisa saber produzir o sentimento de felicidade através de estilos, padrões linguísticos, como também através da comunicação de paz, fé e amor. Dado o nível de abrangência do sentimento de felicidade, combinaremos um exercício não verbal com tudo que você aprendeu sobre gratidão e a perfeita linguagem. Vamos ao padrão linguístico de felicidade. Abraços diários de 40 segundos em pessoas importantes na sua vida, com quem tenha laços familiares ou alianças verdadeiras. Observe que esse exercício se baseia em dar amor e não receber. 2. Validação. Esse exercício quebra o padrão unicamente não verbal e combina um semblante de aceitação e amor com elogio verbal regado com um sorriso no rosto. Para que o efeito seja avassalador e rápido, é necessário que seja repetido 10 vezes ao dia com todas as pessoas que seja possível elogiar. Por ser qualquer pessoa, o importante é que essa comunicação seja mais forte e intensa possível e que de fato faça diferença em quem está recebendo. Mais uma vez, é um ato de dar e não de receber. Esse exercício se baseia em dar brados de alegria de forma de yes 30 vezes seguidas. Confira no desenho a seguir a movimentação nos braços e a posição final. 4. Manifestar gratidão como estilo linguístico, conforme explicado anteriormente nesse capítulo. Muitas pessoas vão tentar... Quem tem medo do ridículo nunca se aproxima do extraordinário. Muitas pessoas vão tentar fazer esses exercícios e vão se sentir falsas, infantis, bobas e vão parar logo em seguida. Se ao tentar fazer os exercícios propostos você se sentir assim, peço que reflita sobre a sua vida e pense se não foi o medo do ridículo que o impediu de conquistar muito mais. Será que vale a pena manter a pose quando o preço a pagar é tão alto? Uau! Isso aqui foi um soco no meu estômago. Preste atenção na fábula, o velho, o menino e o burro. Atente para o fato de que não importa qual seja a atitude escolhida, sempre haverá alguém para reclamar das nossas escolhas. E aqui a gente volta para aquilo que eu sempre falo, que todo ter mais sempre vai passar pelo ser mais. E às vezes, a pessoa que a gente precisa ser para sustentar a vida que a gente quer, a gente não está conseguindo porque a gente tem medo de parecer ridículo. E eu não tô falando isso por causa dos outros, tô falando por causa de mim. Existem vários conteúdos no Instagram que eu tenho certeza que atingiria várias pessoas e ajudaria tanta gente. Mas sabe aquele medo de, e se as pessoas me acharem ridícula? E se o que eu estiver falando parecer bobeira para as pessoas? E você vai se travando, até que você deixa de viver aquilo que você poderia estar vivendo, porque você não faz o que precisa ser feito por medo de ser ridículo. Certa vez, um velhinho decidiu ensinar o neto a conduzir um jumentinho que a família possuía. Cheio de felicidade, numa manhã, o avô preparou o arreio do animal, chamou a criança e disse que naquele dia ele aprenderia a conduzir o jumentinho. O netinho então conduziu o jumento, segurando o arreio, enquanto o avô, feliz e orgulhoso, montado no animal, observava. De repente, um grupo de pessoas que passava próximo disse: que absurdo, o pobre do menino conduzindo o jumento e o velho montado. Que coisa mais feia!
Constrangido porque estavam falando mal dele, o avô decidiu colocar o neto sobre o jumentinho e conduzir ele mesmo o animal. Assim, seguiu no caminho, enquanto o netinho, montado no jumento, ficou feliz e orgulhoso de ver o avô andando ao seu lado. E ouviram outro grupo comentar: que absurdo, enquanto o menino vai montado no jumento, o pobre do velho vai andando a pé. Constrangido diante do que estavam pensando do neto, o avô desceu do jumento e acompanhou de mãos dadas, os dois seguiam a pé. Ao chegarem à cidade, outro grupo passou por eles dizendo: que absurdo, o velho e o menino andando e ninguém montando no jumento. Há tanta gente precisando de um animal desses, deveriam dar a quem precisa. O avô olhou para aquelas pessoas e, sem saber mais o que fazer, montou ele e o menino no jumento, acreditando que enfim agradaria a todos. No entanto, outras pessoas passaram por ele e disseram: que absurdo. Duas pessoas montadas num jumento, assim vão acabar com o lombo do pobre animal. O avô percebeu então que não importa o que seja feito, sempre haverá alguém para falar mal dele. Tenho desafiado as pessoas a manifestarem depressão fazendo esses exercícios. Nunca vi alguém queixar-se de depressão e elogiar amorosamente as pessoas ao seu lado. Nunca vi pessoas depressivas dizerem: eu sou grata pela vida, você faz diferença. Nunca vi pessoas bradarem de alegria forte e intensamente e ainda assim se sentirem derrotadas e desmotivadas. Talvez não seja nada fácil para quem está em estado profundo de depressão mudar seu padrão de comunicação para essa nova linguagem. Contudo, quer seja por determinação própria, por ajuda de pessoas próximas, pela motivação e dinâmica de um seminário, quer seja pelo auxílio de medicamentos, tenho visto pessoas conseguirem sair dessa prisão. Tenho visto pessoas que vinham tomando remédios controlados há mais de 15 anos terem seus medicamentos suspensos pelos seus médicos perplexos ao atestar que seu paciente não precisa mais de tarja preta. Conhece alguém com depressão? Coloca aí, conheço. Quarto padrão, alegria e entusiasmo. Esse padrão também faz muita diferença na psique humana, afinal, quando comunicamos alegria intensa, nosso cérebro passa a produzir e equilibrar o neurohormônio chamado endorfina, que estimula a memória de curto prazo, alivia dores físicas e emocionais. Na verdade, a endorfina ela é até considerada um anestésico, um analgésico natural. O exercício linguístico ofertado aqui pode ser o mesmo comportamento ou comunicação natural de um torcedor quando seu time vence um importante campeonato. Ou quando alguém ganha um enorme prêmio na loteria. Em momentos como esse, pessoas funcionais celebram a conquista em altíssima intensidade emocional. E é justamente isso que proponho aqui, que você pare e por 30 segundos comunique uma celebração intensa, não importa pelo quê. Apenas celebre intensamente e sinta o que mudou dentro de você. Quinto padrão, paz. Ondas cerebrais são ondas eletromagnéticas produzidas pela atividade dos neurônios. Só para vocês terem noção, não sei se tem alguém aqui que compreende de neurociência, se tiver, fala eu. Porém, para existir um potencial de ação, que é algo que a gente precisa que aconteça no cérebro para se devolver em um comportamento, a gente depende de forma real, porque as pessoas acham que é algo meio esotérico, né? Não é. A gente depende real de eletricidade. Se vocês conseguissem visualizar um vídeo de como que um neurônio vive, experimenta, executa um potencial de ação, você vai ver que ele precisa de uma energia de voltagem específica para que esse potencial de ação ele aconteça. Você já encostou em alguém ou num carro ou em algum lugar e você levou um choquinho? Isso acontece por vários fatores, mas também porque dentro de você tem energia elétrica sendo conduzida através dos neurônios. Sexto padrão, amor. Antigamente a ocitocina era conhecida apenas como hormônio do amor. Porém, hoje, com o avançar da neurociência, também é chamado de hormônio da conexão social. Ela é responsável pela criação de vínculos sociais e afetivos. Na mulher, ela também é responsável pela contração uterina, pré e pós-parto. E no caso do pós-parto, a cada sugada de leite
no seio materno, o hipotálamo e também o próprio útero produzem doses elevadas de ocitocina, que além de contraírem o útero, trazendo para o seu lugar tradicional, produzem também forte vínculo da mãe com seu filho. Entre outros benefícios, a ocitocina combate a agressividade provocada pela testosterona e também diminui a quantidade de cortisol no organismo. Outros pontos muito estudados atualmente sobre a ocitocina são seu impacto sobre a felicidade e a obesidade. No tocante à felicidade, um estudo feito na Universidade de... não entendi o nome. Pelo neurocientista Dr. René, com 40 homens heterossexuais, sugere que doses elevadas de ocitocina promovem a fidelidade conjugal através de uma maior conexão emocional positiva entre o homem e sua parceira. O segundo benefício estudado nesse hormônio é o seu efeito sobre o sistema de recompensa, ou seja, o sistema dopaminérgico. Uma quantidade de ocitocina otimizada no organismo substitui outros tipos de recompensas comportamentais, como drogas, compras, comidas, doces, ou seja, basta produzir ocitocina e a pessoa será capaz de segurar o impulso por compras. E aqui, lembrando vocês que o cérebro não tem uma configuração do que é hábito e do que é vício, por exemplo. Para ele, essas duas coisas dependem do mesmo sistema, que é o sistema dopaminérgico. A única coisa que muda é que, para nós, o vício é algo que tem como resultado algo ruim, destrutivo, e o hábito, o bom hábito, é algo que tem como resultado algo positivo, mas para o cérebro é a mesma coisa. Deixa eu achar aqui. Ou seja, basta produzir ocitocina e a pessoa será capaz de segurar o impulso por compras, drogas e comida. Em 2013, a Universidade de Yale publicou um trabalho científico que mostra que a ocitocina está fortemente ligada à socialização de crianças com autismo. Gente, não sei se essa informação é verdadeira. Tô lendo no livro, tá? A questão é, como produzir esse elixir emocional? Para produzir ocitocina em quantidade restauradora é necessária uma comunicação não verbal e verbal de amor próprio, de amor aos outros mais próximos, como família, parentes, amigos íntimos. Não obstante, é fundamental tratar bem, muito bem, qualquer pessoa que cruze seu caminho, para que a química emocional não seja desfeita. Lembrando-se de que a indiferença ou a não percepção do outro já é uma comunicação negativa. E como qualquer emoção, produzirá MDS pertinentes a ela. Conseguimos isso com um abraço de 40 segundos, validações constantes e, sobretudo, com um afeto físico e verbal em um estado de paz. Ou seja, ao nos dedicar aos exercícios para conquistar os outros 5 padrões, esse sexto, que é o amor, vem como consequência de benefícios maravilhosos para a sua vida. É como se fosse um brinde ou um prêmio para atingir um objetivo pelo qual trabalhou com tanta disposição e força. Uma das coisas que eu mais respondo em processo de mentoria e também em processo neuropsicoterapêutico é: Cíntia, o que eu preciso fazer para obter esse resultado específico que eu preciso? Seja o emagrecimento, seja uma alavancagem profissional, seja aumentar os ganhos financeiros. É muito comum que essa pergunta venha. E o mais louco é que para você ter tudo isso, para você conseguir conquistar tudo isso, você precisa ser alguém específico. E se essa fosse a busca da maioria das pessoas, pode ter certeza absoluta que a maioria teria muito mais resultado. Vou dar um exemplo prático. Por exemplo, há alguns anos, 2 anos seguidos, eu tinha me comprometido, na verdade tinha colocado em planejamento, né? Fazer lives diárias. Eu queria muito fazer isso por vários fatores. Melhorar minha comunicação, melhorar meu desempenho, melhorar meu repertório, aumentar engajamento. E eu sabia que uma das coisas que aconteceria seria o quê? Aumentar engajamento com um público qualificado. Porque se a pessoa para ali todos os dias para te ouvir na live, é porque de fato ela está interessada no seu conteúdo. Então isso criaria uma conexão maior e mais forte com o público que consome de mim.
Mas olha que louco isso. Eu sempre tive uma audiência muito grande. Para mim sempre foi muito simples colocar mais de 1000 pessoas numa live. Quem me acompanha aqui há bastante tempo, com certeza absoluta vai se lembrar disso, tá? Que para mim não era difícil colocar muita gente numa live. E há pouco tempo, provavelmente a gente entrou em Shadowban, a gente caiu no Shadowban. E eu comecei a fazer as lives e não dava 10% do público que eu estava acostumada a colocar. Tudo bem, é uma live de leitura, as pessoas não gostam de ler, mas ainda assim. E aquilo começou a me deixar extremamente confortável. Foi aí que o Senhor falou: você fala o tempo inteiro que para ter resultado, o ter mais tem que passar pelo ser mais. Para de fazer as lives para ter resultado no que você achava. Começa a fazer as lives não pelo resultado, mas por quem você está se tornando no momento que você está fazendo. E aí eu comecei a prestar atenção, que de fato comecei a falar melhor, a minha articulação ela tá melhor. Eu tô me obrigando a ter frequência, constância em fazer lives. Eu tô lendo e relendo livros que eu já li, que foram incríveis para mim. E se eu não estivesse fazendo isso, provavelmente eu não estaria lendo. É nesse momento que o peso de ter resultado para os outros daquilo, ele desaparece. Porque você começa de fato a viver o ter mais, eu preciso me tornar mais. Quando você começa a executar as atividades para se tornar mais, para ter aquilo que você espera, o peso do resultado, ele vai se tornando mais leve. Você começa a desfrutar mais o prazer do processo. E por que isso é tão importante? Nosso cérebro, ele sempre vai buscar prazer no processo ou no resultado. Só que quando o nosso foco de prazer está muito lá no resultado, isso é um problema. Porque a gente nunca sabe se vai chegar lá naquele resultado. E se você não aprender a descobrir prazer no processo, a sua vida vai virar um tormento, em grande parte, para você viver o prazer por um período muito, muito pequeno. Por isso que o ser mais, ele sempre vai ser mais importante e precisa vir primeiro, ele precisa vir antes do ter mais. Então, eu decidi me tornar alguém melhor, de me tornar a pessoa que aguenta segurar o tranco para ter aquilo que eu espero. É sobre isso. Então, não importa se vão ter 1, 2, 3, 10, 20, 100, 1000 pessoas na live, não é sobre isso. É sobre quem eu tô me tornando enquanto eu tô construindo essa rotina e essa constância. Eu vou parar por aqui. Ó, já estamos na página 199. E eu vou parar por aqui porque eu tenho atendimento hoje. Hoje nós temos, daqui a pouquinho eu tenho atendimento. Hoje nós temos a nosso planejamento anual, a virada. Se você ainda não está lá, é um presente que eu dei. Ele é um produto que a gente normalmente vende. Inclusive esse ano estávamos vendendo. Quando o Senhor me trouxe um direcionamento diferente, estamos presenteando vocês com o planejamento. Se você não sabe nem por onde começar, vai lá nos meus stories, que em um dos stories eu deixei um link. Você vai entrar no grupo do WhatsApp para receber o material de apoio, ok? E aí você pode enviar para quantas pessoas você quiser. Não vai ficar gravado o planejamento só para quem comprou, porque tiveram várias pessoas que já tinham comprado o planejamento. Para essas pessoas, o planejamento vai ficar livre, acho que por 1 ano. A gente deixou o acesso por 1 ano. Para as outras pessoas, será ao vivo às 19 horas do horário de Brasília. Ok? Foi muito bom estar com vocês. Eu queria ter mais tempo hoje para ler mais, mas vim aqui cumprir meu compromisso da live diária, mas vou fazer... então você vai ter, Cris, se você comprou, você vai ter por 1 ano. Para o resto da galera, ele vai ser só ao vivo, tá bom? Queria ter mais tempo para ler mais com vocês. De qualquer forma, estamos muito, muito nos finalmente. Temos só 50 páginas para concluir. Acredito que nos próximos 3 dias a gente finalize esse livro. Imagina, eu que agradeço. Corram lá nos stories e entra rápido lá no grupo do WhatsApp, ok? Gente, beijão, fiquem com Deus, até amanhã.